Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. É uma alegria poder estarmos juntos com o nosso devocional. E hoje estaremos lendo Gálatas capítulo 2. Pega a sua Bíblia, prepare aí para nós realizarmos uma boa leitura, entender o que a palavra de Deus está nos orientando. Eu conclamo a todos para não deixar de ouvir conosco a leitura deste capítulo. Se você tem feito essa leitura todos os dias conosco aqui, não perca, não falte um capítulo, tá bom? Vamos capítulo por capítulo. Esses últimos dias eu tive que ficar um dia sem fazer, outro dia também. Por isso, talvez na sequência de dias não batem, mas o de capítulo sim, que aí você vai olhar o capítulo e vai seguir o capítulo do dia, tá bom? Bom, vamos então ler o que Paulo está falando aqui. Bom, nós falamos que Paulo, ele começou a pregar e somente depois de algum tempo que ele foi visitar Pedro. 3 anos depois que ele foi ver Pedro, como Pedro estava em Jerusalém, tá? Ele subiu para ver como estava Pedro. Depois de um tempo, passado algum tempo a mais, ele foi novamente para ver os demais apóstolos. Mas ele já estava pregando, inclusive, até com a igreja já, liderando a igreja, fazendo o trabalho, porque a obra é de Deus, ela não é do homem. Ninguém tem um monopólio. Não existe um pastor que é o líder, chefe de Jesus aqui na terra. O chefe da igreja, ou seja, o chefe das pessoas é Jesus Cristo. Nós somos apenas pastores, servos da igreja. É muito triste quando o pastor se coloca como se ele fosse o senhor da igreja ou o que manda na igreja, o que dirige a vida das pessoas. Existem pastores que interferem até na vida particular dos membros, quando na verdade nós temos que orientar as pessoas com a palavra de Deus e não entrar na vida particular de ninguém. Nós temos que orientar com a palavra, e se a pessoa recebeu a palavra, ela será orientada pela palavra. É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos ver então o que aconteceu. Capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que intrometeram secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão. Havia irmãos que entraram para falar, não, mas peraí, vocês são membros de Cristo? Vocês são circuncidados? Vocês fizeram o rito da lei? Vocês fazem tudo que a lei ensina? Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Paulo diz, nós não nos entregamos, não aceitamos esses irmãos que vieram falar conosco, tentando impor em nós as doutrinas da lei. Nós não aceitamos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Você percebe quando você aceita aquele monte de sugestão que o homem fica dando para você poder buscar a sua salvação fora do evangelho, fazendo coisas, é como se você estivesse saindo do evangelho. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Aqueles irmãos que estavam cheios de pompa, pareciam ser
os mais cultos da igreja, Paulo disse, olha, sabe, eles não me acrescentaram nada, absolutamente nada. Por quê? Porque Deus não aceita aparência. Deus aceita o coração e não a aparência. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Aí ele está dizendo assim como Deus estava usando Pedro para pregar para os judeus e estava me usando para pregar para os gentios, tá? Conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dada, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Ou seja, o que ele está dizendo assim? Ele está dizendo, olha, quando eles viram, eles falaram, ô Paulo, que legal, então você continua pregando para os gentios e Pedro e os demais apóstolos irão continuar pregando para os judeus, para os da circuncisão, né? Recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Paulo está dizendo, aqui tem uma recomendação. A igreja primitiva recomendou, cuide dos pobres. Cuide dos pobres. Falar nisso, cuidar dos pobres, deixa eu abrir um parêntese aqui. Você esqueceu de mandar a sua ajuda para o trabalho social que nós estamos realizando esse mês? Ou você já mandou? Porque é importante seguir essa orientação aqui, ó. Cuidar dos pobres, tá? Nós seguimos essa orientação aqui. Aí eu pergunto a você, você já mandou a sua contribuição para o trabalho social que nós fazemos? Se você não mandou, faça para você nos ajudar a cuidar dos pobres, tá certo? Se você quiser, depois você me fala no WhatsApp que eu mando os dados para você e você não deixe de fazer, porque é importante, tá? Você nos ajudar a cuidar daqueles que nada têm. Não apenas aqueles que pedem na rua, mas aqueles que muitas vezes estão precisando de uma ajuda. Nós temos toda quarta-feira na igreja, nós recebemos verduras. E aí todas as pessoas que estão na igreja na quarta-feira à noite, elas podem ir lá na banca lá fora e levar verdura para casa para poder passar a semana. Olha que legal. Isso é maravilhoso. É isso que nós precisamos fazer. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O que foi aqui? Paulo diz, quando chegou Pedro a Antioquia, eu dei uma bronca, eu resisti Pedro. Eu falei sério com ele. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, o Pedro comiam com gentios, tá? Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Você entendeu o que Pedro fez? Antes, Pedro estava comendo e bebendo com os gentios, com os que não eram judeus e nem era circuncidado, quer dizer, não tinha aquela marca no prepúcio. Depois que chegou Tiago, que era da circuncisão, que também era judeu, o que o Pedro fez? O Pedro saiu do meio dos gentios, ficou agora só no meio do judeu, dando uma de santo, né? Agora eu não misturo com os gentios. Aí Paulo diz que falou com ele duramente. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Até Barnabé se afastou dos gentios, achando que, tentando, sabe, você vê, o Pedro, gente, todos nós erramos, né, gente? A verdade é essa. Mas você percebeu aqui que Pedro, que vivia no meio dos gentios, agora porque chegou Tiago, com outros irmãos, ele se afastou dos gentios, para mostrar para todo mundo que ele não convivia com gentio. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos,
Paulo disse, eu falei com Pedro na presença de todos, falei assim, ô Pedro, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que agora você quer obrigar os gentios a viver como judeu? Pedro, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo, Pedro, que o homem não é justificado pelas obras da lei, Pedro, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. Então, as obras da lei, meu amigo e minha amiga, serviu até João Batista, tá? De João Batista para cá é a graça, não é mais a lei. De João Batista para cá, da morte e da ressurreição de Cristo para cá, é servir a Cristo, é amar a Cristo, é viver com Cristo, é isso que importa. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então, eu estou morto para a lei, para viver para Deus. E aí, Paulo vai falar aquela frase famosa que nós sabemos: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, não aniquilando a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo está dizendo assim, se a salvação vem pela lei, vem pelo homem praticar a lei, por que Cristo morreu então? Se é só praticar a lei que se ganha a salvação, não é verdade? Então, entendemos aqui que não é pela obra da lei que o homem é salvo, não é por coisas que você fez ou deixou de fazer. A salvação é quando você crê, acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela certeza da vitória. E esta, meu Pai, é a vitória que nós temos, é a vitória que nos leva a estar de pé diante da vossa gloriosa presença. Muito obrigado, porque sem essa certeza de vitória, jamais nós estaríamos aqui. Nós só estamos aqui por causa da fé em Jesus Cristo e a certeza da nossa salvação, por causa da graça que se manifestou em Cristo Jesus, o nosso Pai. Portanto, meu Senhor, muito obrigado pela vida de Deus em nossas vidas. Obrigado pela certeza que o Senhor está conosco em todo momento, em todo instante, nos abençoando e nos ajudando. Que nós possamos cada dia continuar crescendo, aprendendo, vivendo e amando a Deus de coração. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá aí, terminamos o capítulo de número 2. Amanhã eu vou falar sobre a lei e a fé. Aí pronto, nós vamos entender se é a lei ou se é a fé na graça de Cristo que traz a salvação para nós, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo programa, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até lá.